Bom, Priscila, acho que você conhece um pouquinho da minha história, né? Da minha infância. Eu sempre fui uma criança, quando pequena, até uns 7 anos, minha mãe me dizia que eu era bem quietinha, ficava na minha, brincava com uma coisinha na cozinha ali horas e horas, e nem ligava muito de sair de casa para brincar com as crianças e tudo mais. Só depois que eu virei uma moleca mesmo. E Sim. aí eu era mais moleque do que menina, na verdade. Eu vivia com as minhas canelas roxas, né? Porque eu chegava da escola, assim, jogava futebol. Eu vivi realmente uma infância bem assim, bacana mesmo, como para criança de brincar na rua, né? Naquela época Sim. não tinha celular, não tinha computador, não tinha mídia social, não tinha nada disso. Eram prazeres mais orgânicos mesmo, né? Aquelas brincadeiras orgânicas, onde a gente inventava coisas para estar na rua brincando com os vizinhos, né? Então não tinha aquela Maravilhoso. violência que tem hoje. Então, eu tive uma infância super natural, super tranquila, normal. Foi só com 12 anos de idade que eu comecei a ter as percepções extrasensoriais que eu me lembre, né? Então, Sim. eu posso ter tido coisas antes, como a minha mãe dizia, mas eu não tenho essa memória. Ela dizia que eu sempre falava coisas que não tinha como eu saber. Por exemplo, eu sonhava com uma avó minha que já era desencarnada, que eu nunca conheci, dizia até a cor do vestido que ela foi enterrada. Então, essas coisas assim, ela sempre dizia, como é que, né? A Lili sabe disso, mas eu não me lembro Sim. disso. Mas ela contava isso. Outra coisa que ela lembrava muito era que eu falava para ela que eu tinha vindo da Irlanda. Olha que E a Irlanda, interessante. eu tinha vivido na Irlanda do Norte, eu ainda falava. Sim. Ela brincava, eu já falava, na Irlanda, Irlanda do Norte. Então, as coisas assim que não tinha, né? Da onde eu tirar esse tipo de informação. E aí eu fui vivendo minha vida tranquilamente, normal. Só com 12 anos que eu tive a minha primeira experiência fora do corpo, onde eu Sim. senti, eu me lembro de ter sentido a primeira paralisia do sono, ou Isso. catalepsia projetiva. Então, esse momento para mim foi muito marcante, como é para todo mundo que sente a primeira vez a paralisia do sono, ainda mais numa infância, né? Ah, fica assustado, não, Lili? Muito, muito. Para mim Sim. era assim. E eu era uma criança que gostava muito de cines mistérios, filmes assim de terror. Sempre gostei de fantasmas. Eu era uma criança que assustava minhas amigas, me vestia de fantasma. Eu era uma palhaça, sabe? E eu levava tudo isso na brincadeira. Mas quando aconteceu a paralisia do sono para mim, toda essa brincadeira, entre aspas, né, que eu vivenciava, que eu vivenciei desde a infância até essa idade de 12 anos, aquilo tudo veio como terror noturno. E eu Sim. começava a achar que era espírito que estava no meu quarto, que era o Drácula arrastando no chão, que assistia filmes de Drácula, que eram fantasmas, que eram monstros, alguém querendo me pegar. E eu começava a elucubrar um monte de ilusões, de cenas na minha mente. E aquilo me deixava com muito mais medo, e a paralisia fazia com que eu despertasse e movesse um músculo do meu corpo. E aquele Sim. sintoma parasse, entendeu? E aí eu Entendi. acendia a luz. Eu falava, não, eu vou deixar a luz acesa, porque se eu apagar, vai acontecer de novo. E não tinha como, era luz acesa, luz apagada, não importa. Podia ter uma amiguinha minha dormindo do meu lado, Priscila, um irmão, a paralisia ela voltava. A partir do primeiro momento que ela iniciou na minha vida, ela começou a ser todas as noites. Todo sono que eu tinha vinha a paralisia noturna. E aí eu comecei a perceber que era uma coisa que eu tinha que saber lidar, porque eu conversava com minha mãe, ela não entendia o que era, não sabia o que era, minha mãe sempre foi muito católica, eu estudava em colégio de freiras, né, só meninas, então com quem que eu ia conversar isso? E o meu irmão do meio também sentia as paralisias e morria de medo, e não gostava nem de falar desse assunto. Sim. Então, eu não tinha com quem conversar. Então, eu fui deixando as coisas acontecerem e quando eu percebi que esse fenômeno me trazia de volta para o corpo, eu acordava
Eu via que eu não morria, porque a minha preocupação era, de uma dessas, eu passar para o lado de lá, para o plano espiritual, minha mãe acordar e sentir minha falta. Minha filha morreu. É porque você viu o seu corpo físico lá na cama, né? E eu Sim, flutuava sobre a minha cama, no isso. teto, olhava para baixo, meu corpo estava ali, na mesma posição que eu tinha ido dormir. Então eu comecei a administrar esse fenômeno sozinha, sem leitura, sem livro, sem nada, porque eu não sabia nem o que buscar. Qual era a palavra que eu tinha que buscar numa livraria, conversar com alguém. Então eu comecei a perceber que a primeira coisa que foi bom para mim, eu constatar de que a morte não existia, que eu era algo além daquele corpo físico. Como criança ali, eu percebi que, puxa, tem muita coisa na vida que eu acho que eu vou aprender relacionado a isso, porque eu converso com as minhas amigas e ninguém sentia, era uma ou outra amiga minha que me escutava mais nessa área e me ouvia com gosto, porque como eu era uma criança que assustava, brincava, fazia uns teatros, Era levada a sério, né, Lili? exatamente, falava, então teve alguma coisa aí, Sim. né? Então, eu acabei que experienciando dessa forma sozinha mesmo e comecei a dominar o processo e a paralisia do sono para mim já não era uma coisa de terror noturno. Eu passei a senti-la e já sabia que eu ia sair do meu corpo. E aí comecei a explorar a minha casa. Depois explorei a rua. Depois eu comecei a volitar, a voar. Depois eu comecei a ter contatos com os amigos espirituais. E depois eu comecei a ter os contatos com os amigos extraterrestres, né? Então, esses movimentos todos na minha vida foram muito fáceis, né? E a intuição era muito, muito presente na minha vida. Minha mãe dizia que eu falava para ela assim quando pequena: mãe, não sai hoje. Coisas que minhas filhas puxaram de mim também nessa essa genética da espiritualidade. E há um respeito muito legal aqui em casa, quer dizer, agora eu falo aqui em casa, elas já saíram de casa, Sim. já estão, né, morando com seus respectivos, meus genros, então, mas até pouco tempo atrás, na pandemia, elas moravam aqui, e a gente sempre teve esse respeito mútuo de o que uma falar, a gente parava para ouvir, para constatar e ver se tinha veracidade nisso ou não. Então, por exemplo, se minha filha falava, mãe, estou sentindo que você não deve sair hoje, eu questionava no ponto assim, por quê? O que você está sentindo? Eu não sei, mas é um aperto no meu peito. É uma coisa, uma sensação de que alguma coisa eu posso perder você, você pode não voltar. Olha, Então, e vice-versa, eu com elas, sim, a minha sim. outra filha com a irmã, isso sempre houve entre a gente. Minhas filhas com as amigas também, Uma elas eram conexão muito forte, né, Lili? muito fortes. Sempre acontecia alguma coisa, Priscila. A gente Sim. deixava de sair, ou deixava de ir em tal lugar, ou deixava de fazer alguma coisa que a gente estava sentindo a intuição. Depois de uma hora, a gente ficava sabendo de que ocorreu alguma cena, alguma situação perigosa naquele local, naquele momento. Olha Inclusive que com as bom. amiguinhas delas e tudo mais. Então, foi uma coisa que partiu de mim fazer com que as minhas filhas na infância continuassem com essa percepção extrasensorial. A gente não fala nem mediunidade, porque na verdade a mediunidade, né, Priscila? Todos nós nascemos médiums, porque Sim. todos nós temos os nossos corpos um pouco descoincidentes do corpo físico. E essa descoincidência faz com que a gente seja mais sensível às energias, às situações, aos locais, né? A presença de espíritos, presenças de sensações, tanto negativas quanto positivas. Então, essa parte todos nós temos, uns mais, outros menos. Uns têm essa descoincidência dos corpos sutis mais ostensivo, que nós podemos chamar de médiums de psicofonia, psicopictografia, né, que pintam quadros, que fala, e a parte de percepção, de clarividência, de olhar espíritos, de ter a experiência fora do corpo, de escutar, isso tudo vem dentro do parapsiquismo da criança, vem dentro da paranormalidade. Então, é anímico, é da pessoa, é percepção extrasensorial da pessoa, que ela pode desenvolver ou não.
se ela quiser. É ela trabalhar bioenergeticamente, praticar muitos exercícios, que ela pode ficar muito mais sensível, muito mais inspirativa, muito mais intuitiva, e ela acaba que se autoconhecendo melhor nesse processo todo. Então, eu dei essa abertura para as minhas filhas desde pequena.